A palavra que Deus colocou no meu coração diz respeito a marcas. E quando eu estava pensando nesse texto, eu estava andando no calçadão de Camburi e orando por essa palavra algumas semanas atrás. E quando o Senhor trouxe essa frase, marcas que transformam, eu falei, Deus, mas marcas que transformam. E Ele começou a ministrar algo no meu coração sobre uma experiência que eu tive há aproximadamente 11 anos atrás. 11 anos atrás. A experiência que eu tive foi num Veredas Antigas, não sei aqui quem já fez, Veredas Antigas. É um seminário oferecido por um ministério, e nós aqui como igreja realizávamos há muito tempo esse seminário. E em uma das ministrações do Veredas Antigas, eu entrei ali, e como eu já estava fazendo pela segunda vez, eu já estava assim, mas eu estou aqui já, mesmo como me preparando para fazer para outras pessoas, eu acho que eu não tenho mais nada a acontecer comigo aqui. E naquele último momento de uma última ministração, nós entramos ali naquele ambiente, falando muito sobre paternidade, e sobre marcas, e sobre celebrações, e nós estávamos num grupo de compartilhamento de uns 8 a 10 homens. Não sei se alguém estava aqui nesse grupo comigo. Se tiver, você sabe do que eu vou te falar. E a gente começou a falar sobre experiências que cada um daqueles homens tinha vivido no seu ambiente quando eles nasceram nas suas casas. E aí, tinha muito crente no grupo, então todo mundo falando assim, não, mas eu nasci no lar cristão, eu nunca vivi nada, nunca aconteceu nada comigo. E o outro falando assim, não, a minha experiência foi assim, o meu pai aconteceu isso, e só testemunhos maravilhosos, sabe, pastor? Aqueles testemunhos de você fala assim, meu Deus, eu não vou abrir a boca aqui nessa noite, porque se eu falar como foi, e naquele momento eu comecei a sentir uma vergonha da minha história, das minhas marcas. Eu comecei a sentir, mas eu falei assim, caramba, se eu falar isso aqui, ninguém vai querer nem ser meu amigo. E muito envolvido de medo e de vergonha, chegou na minha vez, e aí as pessoas falando assim, agora é a sua vez, fala aí o que aconteceu, como é que foi? Eu falei, cara, eu não sei nem como começar a falar. E naquele momento eu comecei a chorar, eu só conseguia chorar, copiosamente por uns 15 minutos. E depois que eu consegui me recompor, eu falei assim, cara, como é que eu vou celebrar algo que para mim até hoje traz muita dor e traz uma marca muito ruim? Quando eu nasci no dia 29 de dezembro, num período de muitas festas, 29 de dezembro de 1979. E eu morava ali num bairro aqui em Vitória, chamado Consolação, mais especificamente no Morro de São Benedito. E até a minha casa eram aproximadamente 138 degraus. Hoje, para você chegar no Morro de São Benedito, você chega de ônibus e de carro, e chega até lá em cima. Mas naquela época não tinha. E aí as mulheres grávidas, como acontecia, As mulheres de cesariana, elas eram colocadas pelos homens numa cadeira, e os homens iam subindo com aquela mulher, porque elas não podiam fazer movimento. A mulher parava ali com o carro ou com o transporte coletivo, e elas subiam ali. Os amigos e tudo mais. E aí naquele contexto, para melhorar a situação, o meu pai, ele tinha um bar naquele lugar ali, Talvez tenha uma pessoa aqui, não sei se a Vânia está aqui, Vânia do Nildo, você está aqui? A Vânia, o pai da Vânia frequentava o bar do meu pai. E era um bar, um boteco mesmo, gente, boteco, copo sujo. E aí esse boteco, o meu pai, ele era muito festeiro, festejava muito. E aí, pastor, não bastava só minha mãe subir comigo no colo, naquela cadeira, o meu pai subiu com ela, soltando fogos de artifício e distribuindo cachaça, chiboquinha para aquele monte de gente. E o final você já imagina, lá no bar. E quando eu me lembrava daquele momento ali, eu falava assim, caramba Deus, mas poxa, todo mundo fala, que foi apresentado na igreja, e não sei o quê, e orou, e aconteceu isso, e eu fui apresentado nesse contexto. Subindo na escada, meu pai soltando fogos e distribuindo cachaça.
E naquele momento ali o Senhor falou assim: querido, essa marca que está no seu coração, o seu pai, naquele contexto, na forma como ele te recebeu, ele deu o melhor que ele tinha. O seu pai celebrou a sua vinda, o seu pai, da forma como ele aprendeu, ele celebrou e ele te marcou. E hoje nesse dia eu estou ressignificando essa dor que está no teu coração. Essa dor que está no teu coração, de uma tristeza, de um medo, de uma decepção, que está no teu coração, ela vai ser ressignificada pela alegria que seu pai sentiu naquele dia, quando ele recebeu. Alguns anos se passaram, né? Eu pude compartilhar isso com meu pai, ainda em vida, nós rimos muito, e ele se converteu para a glória de Deus, né? Faleceu, mas se converteu, e é uma marca. Nós carregamos muitas marcas ao longo das nossas vidas, e uma marca, ela é um ferimento. Se você tem uma cicatriz no seu corpo, né, ela é um ferimento. Marcas, cicatrizes, marcas no corpo, marcas na nossa alma, marcas da infância, das brincadeiras. Talvez você pode lembrar de uma marca hoje que você tem, quando você subiu num pé de árvore, naquele dia doeu, e hoje quando você olha para ele, você tem muitas memórias boas, talvez dos mergulhos nos rios, das brincadeiras com seus amigos, com seus parentes. Uma marca na barriga de uma mulher, quando está se preparando e ela olha no espelho, ela vê ali uma cicatriz, traz a referência de que aquela marca foi o lugar para que ela pudesse gerar uma vida, para que ela pudesse trazer uma vida à existência. O corte é um hoje, aquela cicatriz existiu, mas hoje ela traz um outro simbolismo. Mas da mesma forma que nós temos marcas que são visíveis, nós temos marcas que não são tão visíveis. São marcas na nossa alma. Marcas que estão na nossa alma e que foram feitas por palavras, por atitudes, por relacionamentos, por pessoas. E talvez hoje no contexto da estética, as marcas do nosso corpo, com tantos recursos da estética, eles são mais fáceis de serem retirados, diferentes das marcas das almas. E aí eu posso fazer referência aos meus amigos, irmãos, psicólogos, psicanalistas, e tantos profissionais que lidam com pessoas que estão com marcas, cicatrizes e feridas tão profundas nas suas almas. Algumas marcas, queridos, foram feitas por pessoas que muitas vezes talvez nem saibam que nos marcaram. Existem as pessoas que passam pela nossa vida e elas nos marcam de uma forma, talvez positivamente. Alguém que fez algo tão especial para você, num momento tão difícil da sua vida, e essa pessoa passou. Também podem ter sido pessoas que de certa forma te marcaram negativamente. Algumas marcas, querido, podem ter acontecido na sua família, no seu contexto familiar. Mas o que eu quero pensar com você, que as marcas, as cicatrizes que nós temos nas nossas vidas, mesmo que sejam após anos, algumas cicatrizes nós tocamos nela e elas não trazem mais dor, né? Talvez uma cicatriz sua da infância, né, Luísa? Você passa a mão, eu tenho aqui uma cicatriz no meu joelho. Quando eu passo a mão, eu lembro no dia o que foi, o que aconteceu. Ela não dói mais. Mas existem algumas cicatrizes que quando nós olhamos para elas, elas ainda doem. As marcas mostram os lugares que nós passamos, que nós percorremos. E essa noite eu queria caminhar com você na Bíblia, apresentando homens, pessoas que foram comuns como eu e com você, falhos como eu e como você. E o que essas marcas, o que essas cicatrizes, elas fizeram na vida?
Porque sabe, queridos, eu creio que Deus, Ele deseja ressignificar na vida de cada um de vocês as marcas que vocês têm. Esse é o meu desejo, eu creio nisso. E o primeiro princípio que eu queria pensar com vocês aqui, é na vida de um homem chamado Jacó. Jacó. Jacó você já deve ter lido lá em Gênesis, irmão de Esaú. Desde o nascimento de Jacó, quando ele foi retirado ali da barriga da sua mãe, ele segurou o calcanhar de Esaú. E a história conta que essa relação de Jacó com Esaú, ela foi sempre muito conturbada, porque Jacó sempre teve o desejo de ser o primogênito. Até que aconteceu que chegou um dia em que Jacó conseguiu dar um baile em Esaú, enganou Esaú e obteve a primogenitura. Os anos se passaram, aquela marca ficou no coração tanto de Jacó quanto no coração de Esaú. Os anos se passaram, eles já eram adultos, mas o coração de Jacó tinha: eu preciso me reconciliar com meu irmão. Quando Jacó se encontrou, e eu estou ali em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 21 ao versículo 32, a palavra de Deus nos diz que Jacó não sabia qual seria a reação de Esaú. Você imagina se encontrar com um irmão, depois de muitos anos, que você roubou a primogenitura dele, fez um estrago na vida dele, e qual é a expectativa que você tem que esse irmão vai te receber? E a palavra de Deus nos diz que Jacó naquele momento já era um cara com muitas posses, então ele preparou todos os seus empregados, preparou as pessoas e falou o seguinte: olha, o meu irmão Esaú está vindo, quando nós nos encontrarmos com ele, vocês vão na frente, e vocês se apresentem como os meus empregados, ofereçam a ele presentes, bois, cavalos, tudo o que ele quiser, e diga que seu irmão está chegando, só que me falem qual vai ser a reação dele, porque se a reação dele for muito ruim, eu preciso me preparar. E a palavra de Deus nos diz, não é esse o foco hoje, mas se você depois puder ler, Esaú quando se encontra, celebra, porque Esaú já havia sido curado, e ele libera o coração de Jacó, e eles começam a celebrar, e Esaú fala: meu irmão, vem para cá, porque eu preciso que todos conheçam quem você é. Aquilo ali já foi uma chave que transformou o coração de Jacó, mas o ponto principal do que eu quero falar, que foi o destravar da identidade de Jacó, porque até aqueles momentos, queridos, Jacó era conhecido como agarrador de calcanhar, trapaceiro, usurpador. Esse é o significado do nome de Jacó: usurpador, trapaceiro, aquele que dá balde nos outros, que dá um baile nos outros. E a palavra de Deus nos diz, eu vou ler aqui para você em Gênesis capítulo 32, do versículo 21 ao 32. Assim, depois que ele se encontrou com Esaú, passou o presente para diante dele, porém ficou naquela noite no acampamento. Ele deixou que todo mundo passasse. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. O que Jacó fez? Tudo aquilo que ele tinha de propriedades, ele falou: passem o rio, porque eu vou por último. E a palavra de Deus nos diz que naquele momento Jacó entrou numa grande batalha com um anjo. E aí você já lembra daquela musiquinha, né? Jacó, e não quis soltar, Jacó. Essa é a música. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. É essa musiquinha mesmo. Naquele momento, queridos, Jacó entrou numa grande batalha com o anjo do Senhor. E a palavra de Deus nos diz aqui que e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na sua coxa, deslocou-se a junta de Jacó na luta com o homem,
E ele disse: deixe-me ir, pois o dia já está claro. E Jacó falou: eu não saio daqui sem antes receber a minha bênção, sem antes receber a sua bênção, a tua herança. Naquele momento, queridos, o anjo olhou para ele e perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. E ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Não te chamarás Jacó, mas te chamarás Israel, porque Israel significa ele luta ou persiste com Deus em poderosa oração. Quando eu olho para esse texto, queridos, essa marca na vida de Jacó, aquele encontro na vida de Jacó, ele produziu uma marca física, mas ele também produziu uma marca na vida, na identidade, no propósito de Jacó. E o que é mais incrível para mim, queridos, que quando nós cantamos hoje que nós somos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, nós estamos cantando que Deus mudou a história de um homem que era chamado de usurpador, de trapaceiro, e a partir da mudança na vida desse homem, uma geração inteira foi transformada. Uau! Uma geração, queridos, que foi transformada por um homem que decidiu se apresentar diante do Senhor, um homem que decidiu lutar com o próprio Senhor, um homem que decidiu não abrir mão daquele momento, de mudar a vida dele, de reconciliar, de restaurar a sua história. Ele mudou uma geração. Jacó poderia ficar preso nas suas dores, nas suas mágoas, nos seus traumas, mas a mudança que houve na vida de Jacó, a mudança da identidade dele, transformou toda uma geração. Existem muitas pessoas que ficam presas nas histórias das suas famílias de uma forma tão assustadora. E quando a gente fica preso e não busca ressignificar aquilo que aconteceu na nossa vida, a gente impede de abençoar a nossa geração. Para de ser aquele pai, para de ser aquela pessoa que se limita a oferecer para a próxima geração, sejam seus filhos naturais, sejam seus filhos espirituais, aquilo que está preso em você, as suas dores, mas fale: não, eu desejo romper com aquilo que me limita para oferecer um patamar melhor para a próxima geração. Existem marcas também, queridos, na nossa vida, que cumprem o propósito de glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu corpo. E Gálatas 6,17 diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quem está dizendo isso é Paulo, já é um outro homem. Paulo, você conhece esse cara? Ele era um perseguidor dos crentes. Na estrada de Damasco ele teve um encontro real com Jesus, a vida dele foi transformada e ele se tornou um homem de Deus. Um homem que hoje nós estamos aqui lendo as Escrituras a partir daquilo que ele viveu e do que ele escreveu. Para essa igreja mais especificamente, era uma igreja chamada da região da Galácia. Paulo já havia estado naquele lugar, ele já havia evangelizado aquelas pessoas, e se passaram alguns anos, ele começou a ouvir notícias de que aquelas pessoas que tinham ouvido falar de Jesus, através da vida dele, estavam começando a enfraquecer na fé, questionando o evangelho, questionando inclusive quem era Paulo, questionando: mas será que aquilo que Paulo falou realmente é verdade? E aí Paulo, como um bom plantador de igreja, volta, muito triste, a escrever para aqueles irmãos. E dentre uma série de coisas que ele fala, ele
começa a dizer o seguinte: olha, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, olha, eu não procuro agradar homens, mas agradar a Deus. Gálatas 1:10, eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar a Deus. Então, vamos começar a conversa por aí. Paulo começa a colocar a autoridade daquilo que ele tinha como testemunho de vida. Paulo, ele sabia que ele podia se gloriar de tantas coisas, de ser cidadão romano, de ser muito inteligente, de ser muito respeitado, de ser muito admirado, de poder entrar em Roma e sair na hora que ele quisesse, de ter tantos atributos, mas Paulo começa a se gloriar das marcas que ele tinha por Jesus. Nós vemos isso. Ao invés de fazer vãs argumentações, querido, Paulo ele começa a se apresentar. E é muito interessante a gente pensar que o primeiro contato de Paulo com aquela igreja foi através de uma enfermidade, foi através de uma dor que ele teve, e que ele teve acesso àquela igreja pôde conhecer Paulo, e ele pôde falar do amor de Deus. E aí Paulo chega naquele contexto, e ele começa a encontrar irmãos que estão falando de marcas, mas marcas de religiosidade. Eles estão falando: olha, você precisa se circuncidar, se você é incircunciso, você não vai ter acesso àquilo que Paulo está falando. E eles começam a fazer uma série de balaios ali, de justificação pela fé não existe mais, e você precisa de esforços. E Paulo: nossa, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Queridos, os judeus, eles usavam a circuncisão, mas essa circuncisão, entre os cristãos, ela já estava vindo como uma marca de uma religiosidade. E o quanto isso se repete, quantas pessoas tentam demonstrar devoção a Deus, através de rituais, de marcas. Mas Paulo está querendo dizer o seguinte, querido: a verdadeira marca é aquela que Deus faz dentro de você, e que transforma o teu caráter, que transforma as suas atitudes, que te leva para perto dele. A autoridade de Paulo não estava na carteira que ele tinha, não estava nas práticas religiosas que ele tinha, mas estava no estilo de vida que ele podia dizer para todas as pessoas que estavam ali. Então, quando eu olho para as nossas vidas, as marcas que existem em cada um de nós, elas têm o propósito de glorificar a Deus. E Paulo fala tanta coisa aqui. Ele fala de que a pessoa que tem Jesus não pode viver na prática do pecado. Ele fala da fé inabalável, ele fala do novo nascimento através de uma nova mente, ele fala de tantas coisas. Paulo bate no peito e fala o seguinte: olha para a minha vida, olha para aquilo que eu tenho vivido, olha de onde eu vim, olha o que Deus fez comigo, e siga os meus caminhos. As marcas de Jesus. Terceiro ponto. As marcas de Jesus são as marcas da reconciliação. E se existe um ponto que eu queria destacar nessa noite, seria isso. Porque para que a gente possa ter um novo sentido em todas as marcas da nossa vida, o que o pastor André já ministrou aqui, né? Nós teremos acesso a essa paz, mas é uma paz que só Jesus pode nos dar. E essa marca da reconciliação é a marca que nós temos através de Cristo Jesus. E quando nós lemos o texto de João capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 26, nós vemos Jesus ali nos últimos momentos com seus discípulos, com os seus liderados. Jesus, ele fala o seguinte, ele fala: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti.
assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Esse texto é o chamado momento da oração sacerdotal. Esse texto antecede aqueles momentos em que Jesus sabia que ele passaria. Jesus sabia como era uma crucificação. Ele tinha consciência de como seriam os momentos da sua crucificação. E Jesus ora pela glorificação, Jesus ora pela proteção dos crentes, Jesus ora pela santificação dos crentes, Jesus ora pela unidade dos crentes, Jesus orou pela glorificação, e Jesus orou por você, por você, por você. Jesus estava orando já por aqueles que viriam posteriormente, ou seja, queridos, nesse texto, Jesus sabia que aquelas marcas que alguns dias depois, que alguns momentos seguintes, estariam em suas mãos, estariam nos seus pés, estariam no seu corpo, tinham o propósito da reconciliação de toda uma humanidade. São marcas de amor de Jesus por mim e por você. Eu não sei o quanto você fica constrangido quando você lê esse texto. Constrangido da manifestação do amor de Deus por cada um de nós. E por último, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Aleluia, Ele vive e Ele está aqui neste lugar. Jesus apareceu novamente para os seus discípulos, e quando Ele se encontrou com seus discípulos, alguém estava fora da lista de transmissão dela, Luísa. Alguém estava fora. Tomé não respondeu, Tomé estava offline, Tomé não estava no encontro. Tomé não estava naquele encontro, e quando Tomé se encontra novamente com os discípulos, eles começam a relatar aquilo que havia acontecido. Pedro, Tiago, Tomé, nós encontramos o Mestre. Tomé, Ele está vivo. Tomé, Ele nos deu palavras de ânimo. Ele tomou refeição com a gente. Tomé disse: eu não acredito nisso. Eu só acredito se eu encontrar com Ele novamente. E nós lemos no texto de João capítulo 20, versículo 24 a 31, Tomé chegando, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda, fique ao meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Essa afirmação, queridos, de Tomé dizendo: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei, apontam para o perfil de pessoas incrédulas, que mesmo diante de relatos, mesmo diante de testemunhos, serão alcançadas pelas marcas.
Existem tantas pessoas incrédulas que têm caminhado ao nosso lado, assim como Tomé, que serão alcançadas por marcas. Jesus chegou naquele momento não para dizer: olha aqui, coitado de mim, porque eles me furaram, olha só o que eles fizeram comigo, tenham dó de mim. Não, mas eu estou aqui, eu venci a morte, eu ressuscitei em nome do Pai, e vocês serão revestidos de poder. Então essa marca é para que vocês tenham um ânimo, para que vocês possam levar ao mundo as marcas que vocês têm do meu amor. Aleluia! Jesus mostrou ali as marcas sobre a vida de Tomé, para que aqueles outros homens pudessem ver verdadeiramente que aquelas marcas eram marcas de vida. Esse texto ele traz claramente que Tomé estava sem fé naquele momento. Vivemos um tempo, querido, de tantas pessoas feridas, decepcionadas, com pessoas e até mesmo com o Evangelho. É um evangelho barato, um evangelho fácil, é um evangelho onde Jesus dá tudo. Você chega ali com um cardápio e Jesus vai te dar ali, ó, tudo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso. E o que nós vemos, querido, é que as pessoas precisam ver as marcas de uma transformação verdadeira nas nossas vidas. Na minha vida, aquilo que eu falo sobre família precisa ser compatível com a palavra. Aquilo que eu falo sobre criação de filhos precisa ser compatível com a palavra. Aquilo que eu falo da minha relação pessoal com as pessoas precisa bater com isso aqui, porque senão o que eu estou vivendo não existe uma marca do verdadeiro evangelho. E eu penso, queridos, eu penso e creio nisso, que marcas de um evangelho que transforma em nossas vidas, serão instrumentos usados por Deus para transformação. Não vai ser o muito falar, queridos, mas sim mostrar as marcas daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Um casamento vivendo o dia a dia em plenitude, tendo os momentos de dificuldade. Não é aquele negocinho paz e amor, não, sabe, gente, que está tudo bem, não. É mesmo nos momentos de dificuldade, você dizer: olha, nos momentos de dificuldade eu tenho um lugar onde eu tenho refúgio, eu tenho relacionamentos, eu tenho a presença do Senhor que me direciona. Uma família saudável, uma vida profissional, uma vida de santidade, uma vida de pureza, buscando a presença do Senhor. Existem tantas pessoas que não desejam conhecer o Evangelho, pela frustração que elas têm, naquilo que elas já viram. São marcas que não batem. É como se você encontrasse alguém que diz assim: nossa, mas eu já fui para o exército, já fui na guerra. Já disputei lá, fui na guerra, estive ali. E aí você fala bem assim: deixa eu ver uma marca aí no seu corpo. Ele: não tenho marca nenhuma, é aquele comentarista de futebol, pastor Carlos Marcelo, que nunca entrou no campo, né? Nunca calçou uma chuteira. São marcas que são incompatíveis. É aquela cozinheira, né? Que não tem aquela marca de panela que dá aquela queimada no braço. As marcas que existem na sua vida, e eu não sei, queria chamar a banda aqui já para nós orarmos. Eu queria que você nesse momento começasse a orar nesse momento. Eu não sei quais são as marcas que você entrou aqui neste lugar e que você precisa ressignificar. Talvez sejam marcas de um relacionamento familiar. E esse modelo que você tem, talvez de paternidade,
A minha história com meu pai foi diferente, mas talvez você tenha tido um pai agressivo, um pai que trouxe tanta tristeza para você e você não consegue ressignificar isso no seu coração. E o pior disso é que você está reproduzindo isso para sua família e para sua geração. Talvez as marcas do casamento que você viu na vida dos seus pais, ou que você tenha vivido, isso trouxe feridas tão profundas. E nessa noite o Senhor, Ele deseja ressignificar isso no seu coração. Ele deseja ressignificar para que você possa olhar para essas marcas. E se elas ainda doem, falar com o Senhor. Porque se ainda dói é porque ainda precisa de cura. Ou uma cura física, ou uma cura espiritual, ou uma cura emocional. Porque o objetivo do Senhor é que você olhe para essas marcas e que você possa lembrar de onde foi, como foi, mas saber que a cura passou por ali.